Em nome do Senhor Jesus nós oramos. E a igreja que concorda, diga amém. Glória a Deus. Preparados? Última mensagem da série. Não sei se eu vou conseguir terminar ela agora de manhã, né? Sobre os 7 Espíritos de Deus. Se você não ouviu ainda as outras mensagens, procure no YouTube sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. E hoje nós vamos falar, coloca aí Isaías capítulo 11, verso 2. Hoje nós vamos falar sobre o 7º Espírito, o Espírito de conhecimento do Senhor. Repousará sobre ele, ele quem? Jesus, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para que eu preciso de conhecimento, pastor? Irmãos, conhecimento, esse conhecimento aqui, preste bem atenção, o Espírito de conhecimento e de temor do... Não é um temor de qualquer coisa, não é um temor de ansiedade, de medo, é temor do Senhor. E o conhecimento, como é o E, é uma palavra de junção aqui, conhecimento também é o conhecimento do Senhor. Porque não adianta você ter conhecimento em ciências, em exatas, em humanas, mas não conhecer a Deus. É somente pelo Espírito do Senhor que nós podemos conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus, ninguém conheceu a Deus pela sua inteligência humana. Em Coríntios nós vemos isso, que até os escribas e fariseus, mestres na lei, doutores na teologia, eles não reconheceram Cristo, porque para reconhecê-lo você precisa também da ação do Espírito Santo, para que você possa reconhecer Deus nos seus caminhos. Quem está entendendo, diga aleluia. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, para que o Espírito de conhecimento nos traga a revelação do nosso Deus. E é interessante isso. Abre aí o Salmo de número 9, o verso 10 que a Grazi leu nessa manhã. Olha que interessante isso, quando fala de conhecimento. Por que eu preciso conhecer? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Aleluia. Quando você conhece pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas podem até ter um temor de Deus, mas a falta de conhecimento vai fazer com que esse temor se transforme em medo. Deus é ruim, Deus é mau, ai eu pequei, Deus vai me bater, Deus vai me matar, Deus não me quer mais, porque você não tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento de Deus, quando você for corrigido, você não desmaia. Hebreus capítulo 12 diz: não desmaieis quando por ele for reprovado ou corrigido, porque Deus é como o pai que ama seu filho. E qual é o pai que ama seu filho e não o corrige? Se não tem correção, você não é filho de Deus, você é bastardo. Mas se você está sendo corrigido, é porque o pai te ama. Quem não tem esse conhecimento, no dia da tribulação, ele se desvia facilmente, porque ele está pensando: Deus me abandonou, Deus me abandonou. E a falta do Espírito de conhecimento vai fazer com que você se sinta abandonado. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe algo aqui no meu coração tão forte aqui agora. Essa semana eu ministrei para uma pessoa que falou comigo assim: não, até Jesus ele teve medo da cruz. Não, Jesus não teve medo da cruz. Jesus no Getsemane não estava falando de não ir para a cruz, ele não tinha medo da cruz, ele tinha medo de tomar o cálice da ira de Deus. Se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? E a cruz não era nada, não tinha problema na humanidade de Jesus, ele estava disposto, ele não queria beber o cálice da ira de Deus, ele não queria estar como na condição do pecador, porque a condição do pecador é a condição de sem espírito. E quando ele na cruz recebe todo o meu e o seu pecado, e o Espírito se remove para que ele ali morresse como homem, quando você não tem o Espírito de conhecimento, sabe o que você vai dizer? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando você não está cheio, irmãos, uma pessoa que não se enche do Espírito Santo, ela facilmente, ela vai achar que num momento de tribulação, Deus o abandonou, Deus o desamparou. Deus nunca desampara um filho seu. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece de você.
mas eu preciso conhecer isso. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus que me traz o conhecimento de Deus, como é que eu vou confiar? Como diz lá no Salmo de 9:10, como é que eu vou confiar se eu não conheço? Ninguém confia em alguém. Alguém chega aqui agora e fala: ah, que bonito seu filho, posso levar ele ali para tomar um picolé? Você vai dar o seu filho para ele? Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, para você conhecer a Deus. Esse conhecimento é que vai sustentar você. Esse conhecimento vai trazer confiança, que te vai fazer ser inabalável como o Monte Sião. Conhecimento é extremamente necessário. E esse conhecimento não é um conhecimento teológico. Preste atenção. Se você for fazer faculdade de medicina, você vai chegar um dia numa aula de, como é que chama a aula do corpo aí? Anatomia. Vai chegar numa aula de anatomia, você vai estar de frente de um corpo que teve um pai, teve uma mãe. Provavelmente esse corpo foi um corpo de um indigente que não ia servir para alguma coisa, ele foi para a faculdade. Ou alguém que doou o corpo, mas quando você estiver lá conhecendo o rim, conhecendo o estômago, conhecendo o músculo, abrindo ele, dissecando ele, você vai ter toda a informação sobre o corpo, mas não vai conhecer, não vai saber quem foi, como foi a sua vida. Quem está entendendo? Não basta conhecer teologia, não basta conhecer a anatomia de Deus. O espírito de conhecimento vai fazer com que você se relacione. Esse conhecimento é um conhecimento de intimidade. E eu profetizo nesses dias intimidade com Deus. Eu profetizo homens e mulheres que vão conhecer a Deus na profundidade, na intimidade. Porque quem tem intimidade com Deus não se abala. Esse conhecimento que vai sustentar você não é o teológico. Tem muita pessoa aí no mundo que você pode olhar, talvez só sabe declarar o Salmo 23, porque analfabeto, não sabe ler a Bíblia, mas ele conhece tanto a Deus, ele tem tanta intimidade com Deus, irmãos, que ele, sem teologia nenhuma, ele é mais forte do que eu e você juntos na fé. O que sustenta a gente não é o seu conhecimento, mas a sua intimidade com Deus. Por isso eu preciso conhecer, eu preciso desejar conhecer, eu preciso valorizar esse Deus, estar disposto a vender os meus bens para seguir esse Jesus que um jovem rico chegou e falou: ó, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele reconhecia que aquele Jesus, ele tinha resposta para a vida eterna. Ele, de alguma maneira, ele viu: é Jesus, esse cara tem resposta que eu estou procurando, eu quero a vida eterna. O que eu faço para entrar no reino? O que eu faço para ter a vida eterna? No final das contas, depois de toda a história, ele fala: vende tudo que você tem. Se achou o tesouro, se achou algo precioso em mim, para você achar que eu tenho resposta para você, para te colocar na vida eterna, então vende os teus bens e compra o campo. Ele não estava disposto a pagar o preço para seguir Jesus. Vende os teus bens, dá ao pobre e me segue. Vem me conhecer, vem relacionar comigo, vem caminhar comigo uma milha, vem. Esteja disposto a pagar o preço para conhecer Jesus, para se relacionar com Ele nesses dias, porque Deus vai começar a abrir um tempo novo sobre mim, sobre você, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Deixa eu abrir aqui minha pregação, sumiu aqui da minha face. Aqui. Alright. Como é que eu conheço a Deus? A palavra de Deus é como se fosse a anatomia de Deus. Você vai ver o caráter de Deus, você vai conhecer o caráter de Deus através da sua palavra. Como é que Ele dispõe as coisas, como é que Ele espera que nós nos comportamos. Isso revela o caráter de Deus, mas não te dá um conhecimento de falar: eu conheço esse Deus. E Deus fala assim: eu conheço essa pessoa. Primeiro, Números capítulo 12, verso 6. Aqui nós temos algumas maneiras como a gente conhece a Deus. Abre para nós aí, por favor. Números 12, verso 6. Então disse: ouvi agora, pois, as minhas palavras. Deus falando: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em... Aqui eu tenho 3 pontos. Como é que eu conheço a Deus? Primeiro, pelo profeta. Porque Deus se faz conhecer ao profeta através de visão e através de sonhos.
Então, se eu quero conhecer a Deus, muitas vezes eu vou entender que existe um profeta que vai falar e vai trazer uma mensagem direta do Senhor. Eu vou conhecer esta mensagem direta do que o Senhor está falando comigo. E esse profeta, como é que ele conhece a Deus? Através de sonhos e visão. É uma maneira. Por que o profeta conhece a Deus sobre isso? Porque profeta, ele já foi consagrado no ventre e ele tem uma vida diferenciada. Veja João Batista, ele não estava lá nos palácios, ele estava no deserto, vestindo pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. A vida de um profeta geralmente é uma vida de consagração, uma vida de separação. Quando eu me separo para me tornar um profeta, aí Deus começa a falar comigo através de sonhos e visão. No tempo agora da graça, nós temos a visão profética, o ofício profético e a unção profética. Se você se consagra, certamente Deus vai falar com você através de sonhos e de visão também, e vai se dar a conhecer a você através de sonhos e de visão. Mas eu preciso me consagrar. Deus vai usar profetas que têm ofício, vai. Pastora Cláudia, esse profeta que nós estamos trazendo, existem profetas. Quem conhece o profeta Pedro? Quem conhece o profeta Pedro aqui? É um homem que é usado com esse ofício. Ele tem um ofício. Não é para revelar, você vai ganhar um carro, uma casa, uma geladeira. Não, é Deus te fazendo conhecer. Eu conheço a tua vida, você está assim, corrige. Deus te faz conhecer. Ele faz te mostrar que eu estou vendo, eu te conheço, eu sei dos seus caminhos. Aleluia. Mas todos nós podemos nos mover na unção profética. O que é unção profética? Me consagrar. Eu não vou ter o ofício de operar na igreja, mas eu vou ter um conhecimento profético do Deus que se manifesta para mim através de sonhos e visão. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus se faz conhecer através de sonhos e visão. Você tem sonhos, tem visão? Se consagre. E preste atenção, não confie em todo mundo que vem e fala, sonhei com você. Sonhei com você, tive um sonho assim, tive um sonho assado. Tem muito profeta, mas a Bíblia nos fala em Mateus capítulo de número 7, que eu tenho que, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Eu tenho que saber os frutos do profeta. Não adianta ter um profeta que fala, eu tive um sonho, eu tive uma visão. E muita gente hoje está entrando para o buraco porque está ouvindo profeta. Você vai para uma nação e a pessoa amanhã está desesperada querendo ir para uma nação. Ela nunca teve nenhum chamado para a nação, mas ela ouviu alguém que sonhou. E se você conhece a Deus, quando o profeta vier falar, você vai saber que é Deus falando contigo. É Deus alinhando a sua vontade com a vontade dEle. Quem está entendendo, diga aleluia. O Espírito do Senhor que vinha no profeta fazia a nação de Israel conhecer o Deus que se fazia conhecer através de sonhos e visão no profeta. E hoje nós estamos no tempo da graça, onde nós somos chamados para nos mover nessa unção. Se você recebe, diga eu recebo. Segundo ponto, como é que eu conheço a Deus? Jeremias capítulo 9. Nós vamos ler do verso de número 1 a 6. É o Espírito que faz isso em mim, sim, mas eu preciso pagar o preço para que eu seja cheio desse Espírito e Ele se faça conhecido em mim. Para houver a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Isso Jeremias falando sobre a guerra, sobre as mortes que estavam acontecendo em Israel há muitos anos atrás. Mera semelhança com o que está acontecendo hoje. Para houver a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, para que porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Verso 3: curvam a língua como se fosse em seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Pode voltar. E não me conhecem. Como é que eu conheço a Deus? Temor e santificação. Se eu ando usando a minha língua como um arco de malícia, olha, usando a língua para falar mal da vida de um irmão, usando a língua para trazer uma dissensão, uma discordância, uma fofoca. Irmãos, nós nascemos para resgatar, como Jesus veio aqui para salvar o que estava perdido. Ao invés de você condenar o perdido, a sua língua vai ser usada para orar por ele em nome de Jesus.
quando eu não tenho esse temor, quando eu não santifico a minha vida, quando eu ando na mentira, quando há adultério, quando há malícia, isso vai fazer com que eu perca o Espírito que me faz conhecer a Deus, e cada vez mais eu vou conhecendo mais sobre mim e sobre o homem, e quanto mais você estuda o homem, mais você ama os animais. Eu vi essa frase em algum lugar. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cachorrinho, porque não tem o Espírito do Senhor. Porque quem tem o Espírito do Senhor, ele vai amar o perdido, ele vai resgatar o perdido. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, para conhecer a Deus, eu preciso ter um temor, eu preciso andar com reverência, ter um temor, respeitar as pessoas que foram criadas pelo próprio Deus, buscar uma santidade. Sem isso, eu não vou conhecer a Deus. Verso 4 até o 6. Guardai-vos cada um do seu amigo e do seu irmão, e não vos fieis, porque todo irmão faz mais do que enganar, e a todo amigo anda caluniando. Era isso. O povo não conhecia Deus porque eles estavam traindo, odiando, fazendo maldade. 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam verdade, ensinam com língua a proferir mentiras, casam-se e praticam a iniquidade. Verso 6. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam, pela falsidade recusam, pela falsidade recusam reconhecer-me, diz. O que é falsidade, pastor? Falsidade é o oposto da integridade. O que é integridade? Você ser inteiro. Meu amigo, você viu o Marcelo? Cara, não dá para suportar o Marcelo. O que foi? O que eu fiz com ele aqui? Falsidade. Eu não fui inteiro. Não fui inteiro. Mas se eu sou inteiro, meu amigo, cara, eu amo muito você, mas eu queria falar uma coisa, cara. Tem uns comportamentos que eu vejo que tem afastado as pessoas de você. É porque você corta a barba. Brincadeira. Não sei que comportamento falar dele. Você está entendendo o que é falsidade e integridade? Integridade é se você tem alguma coisa, você não vai falar com outra pessoa, você vai falar com aquela pessoa com quem você tem uma situação. Porque quando você fala com aquela pessoa, você está amando para que ela encontre o caminho da salvação. Quem está entendendo, diga aleluia. Isso é ser íntegro. O falso na sua frente está tudo bem. E aí? Não, te amo demais, bate nas costas e te abraça, mas lá longe você é a pior pessoa do mundo. Esse tipo de pessoa recusa-se conhecer a Deus. Deus, ele retira o seu Espírito Santo de conhecimento. Você quer conhecer a Deus? Quem subirá no monte do Senhor? Quem habitará no seu santo tabernáculo? Aquele que de mãos limpas fala a verdade, que tem o coração puro, que não calunia não difama o seu vizinho. Quem está entendendo? Ei, irmãos, você quer conhecer o Senhor, tem um preço. Começa a amá-lo. É difícil demais, pastor. Ok, mas se você quer conhecer, ame, porque quanto mais você dá semente, Ele vai dar semente para você. Quando você revela o Deus que você carrega, Ele vai começando a derramar mais semente. Você vai se tornando cada vez mais parecido com o Deus que você está revelando, e a tua semente vai multiplicando e multiplicando até você se tornar semelhante a Jesus. Eu quero conhecer a Deus, pastor. Temor e santidade, temor do Senhor e relacionamento. Tenha temor do Senhor. Ah, mas eu respeito a Deus, mas não respeito o próximo. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de crer que alguém que não consegue respeitar quem está vendo, vai respeitar quem não está vendo. Porque se eu não respeito quem eu estou vendo, que dirá quem não estou vendo? Eu posso achar que eu estou respeitando e não respeitar. Mas em nome de Jesus, irmãos, Deus está trazendo um avivamento para a sua igreja. Amém. A falta de temor impede conhecimento. O temor do Senhor também implica em respeitar o próximo. Salmo 25, verso 14. E esse conhecimento, que é o conhecimento, só um parênteses aqui, 25, 14, só um parênteses. Esse conhecimento, essa palavra é a mesma palavra que deu quando a Bíblia relata sobre a primeira união de Adão e Eva. E Adão conheceu Eva e gerou Caim. O que é conhecimento? É intimidade. Eu profetizo, mas um tempo de intimidade com Deus.
Relacionamento, habitar com Deus. Aleluia. Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade, esse conhecimento do Senhor é para quem tem temor, para quem reverencia, para quem respeita a Deus, para quem por amor a Deus respeita também os próximos, aquele que foi criado por Deus, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ainda através do temor e santidade. Se não há temor, eu não vou conhecer a Deus. Deus não se revela para quem não respeita as coisas de Deus. Vou lá na igreja, eu sento aqui, quero ver se tem Deus mesmo. Deus pode até fazer por graça e misericórdia na nossa vida, mas se eu chegar para Ele como os fariseus: Jesus, que sinais fazes para que creiamos em Ti? Nenhum sinal vos dará, geração incrédula e perversa, a não ser o de Jonas, que esteve no ventre 3 dias. Hebreus capítulo 12, verso 14. Respeite, honre. O respeito vai... Você sabe, irmãos, outro parênteses aqui, porque Deus está querendo nos ensinar. Sabe que muitas vezes Deus não manifesta no culto por causa de 2, 3 pessoas. Eu, quando era infantil, eu ainda sou um menino, né? Mas eu já passei por juniores, eu acho. Eu vinha, fazia um culto de manhã aqui, o céu abria, aí chegava de noite com a mesma palavra, e o céu, pá. E eu, Senhor, o que aconteceu? Será que eu estou cansado? O que está acontecendo? No começo, na minha infantilidade, eu achava que era problema comigo, que eu, talvez à tarde, de manhã até de noite, será que eu pequei entre o espaço das 11h30, meio-dia até as 6 horas da tarde? O que aconteceu? Até eu compreender que por causa de Acã, um homem que roubou uma capa babilônica e um ídolo de ouro de Jericó, mais à frente, quando Josué saiu para uma batalha, o exército pereceu. Quem está entendendo, diga aleluia, ou aleluia. Quando Deus não é reverenciado em um local, Ele sai. Quando a gente começar um culto, e se você não tem fome de Deus, bem-aventurado quem tem fome e sede, porque vai ser saciado. Mas se você não tem fome, você acha que Deus vai se revelar para a gente se a gente chegar aqui: me surpreende, Deus, e cruza o braço? Deus, Ele ama se revelar àqueles que temem. Seguir a paz e a paz com todos. Aqui não está falando de paz interior, aqui não está falando de paz que excede o entendimento. Essa paz que excede o entendimento humano, ela não é paz com o próximo, é paz interior. Você pode estar no meio de uma tribulação, de um vento balançando o barco quase afundando, e você está dormindo lá em paz, porque tem uma paz interior. O pau está quebrando lá fora, as bombas estão caindo, e você tem uma paz interior. Está tudo bem. Tudo bem, Jezi, fica tranquilo, maior os que estão conosco do que estão com Deus. Essa paz é interior. Mas aqui não está falando de paz interior, aqui está falando de seguir a paz com todos. No que depender de mim, eu tenho que promover paz entre o meu irmão. No que depender de mim. Agora, se o meu irmão não quer ter paz comigo, Deus, perdoa ele, perdoa ela, não sabe o que faz, e pronto, acabou. Porém, se eu não seguir, se eu não procurar ter paz com o meu próximo, e não procurar santificação, ninguém verá Deus. Não se manifesta, Deus não se torna conhecido em coração de pessoas que vem aqui, quer ver a Deus, até quer ver a Deus, mas vai lá fora e fala assim: não, eu não converso contigo, não, eu não estou de bem com você, não, eu procuro me afastar de pessoas que eu não concordo. Você pode até querer e buscar com toda a tua força, mas o teu entendimento está afastado do Senhor, e Ele não se manifestará a quem não busca ter paz e a quem não santifica a sua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Quer ver a Deus? Irmãos, isso não é só para meia dúzia de pessoas. Eu profetizo que toda essa igreja é profeta, é apostólica. Toda essa igreja manifestará o dom do Senhor, o conhecimento do Senhor sobre Itaúna e sobre as nações da terra. A palavra e a promessa de Deus para essa igreja, que Itaúna é nação, é o celeiro das nações. E eu creio que não é só com oferta. Eu creio que daqui sairão muitas pessoas que vão impactar nações. E digo nações, não é eu sair daqui para um outro país, mas a nação do Morada Nova, do Cidade Nova, do bairro Lourdes,
serão impactados pela minha e da sua vida. Teme a Deus, respeita o teu próximo, busca a paz, você vai começar a conhecer o Deus, e o conhecimento que vai te sustentar. Aleluia. Outra maneira de Deus se fazer conhecido, irmãos, essa tem a ver, e isso eu preparei essa ministração domingo passado, então foi antes da guerra começar, você tem um entendimento. Isaías capítulo 19, o verso número 19. Isaías 19, o verso número 19. Existe uma outra maneira de Deus se fazer conhecido. Naquele dia, o Senhor terá Isaías 19, verso 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e testemunho ao Senhor dos exércitos na terra da onde? Do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhe enviará um salvador e defensor que os há de livrar. Olha só, por causa da tribulação, volta lá, por causa da tribulação. Lembra que quando Moisés foi lá pedir para Faraó para ir adorar o Senhor, Faraó foi lá, tirou a palha, aumentou a pressão, o trabalho começou a ficar mais difícil. E toda vez que você conhece o Senhor, logo em seguida as provas aumentam, porque o rei deste século, o príncipe deste século quer colocar uma carga para que você não vá adorar a Deus. Mas a tribulação muitas vezes é uma maneira de Deus se revelar até você, se revelar para você. E diz aqui então que eles vão clamar por causa da opressão e da tribulação dos opressores. Eles vão começar a clamar e Deus vai enviar um Salvador. Agora sim, verso 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Vai, verso 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Oséias capítulo 6, salvo engano. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, ao terceiro dia nos revigorará. Tem tribulação que ela vem com um propósito. Você sabe quando Deus foi conhecido como Jeová Jirê, o Deus provedor? Quando por falta de um cordeiro, Abraão estava oferecendo o seu próprio filho. Jeová Rafá é no meio de uma tribulação, de uma doença que você conhece o Deus que cura. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, é no meio de uma guerra de ideologias e outras situações que você conhece um Deus que é um Deus provedor, que é um Deus que sustenta todos aqueles que nele confiam. Quem está entendendo, diga aleluia. Entenda que existem tribulações que podem estar vindo na sua vida para que Deus se faça conhecido a você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ao invés de murmurar a partir de hoje, tem tribulação, começa a dar glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome, porque assim foram com os profetas. Bem-aventurado quando vos caluniarem, dizendo mentira contra vocês. Aleluia! Firme, porque Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Aleluia! Então a tribulação, essa tribulação que está acontecendo em Israel, eu acredito que Deus vai se fazer conhecido a muitos que estavam afastados. Vão voltar e vão clamar ao Senhor. Vão levantar novamente um altar do Senhor em casas onde Deus já não era mais adorado. E eu creio, irmãos, que nas nações da terra também a igreja está se levantando, orando, e isso é sinal de que estão levantando de novo um altar de adoração ao Senhor. Aleluia! Oremos ao Senhor. Tribulação é uma das formas que Deus se faz conhecido. Outra forma, Jeremias 31, verso 33. Outra forma de conhecer a Deus é ter aliança. Sem aliança com Deus, Deus não se faz conhecido. E é só através da aliança, irmãos. Você pode namorar com alguém. Aí o dia que você fizer aliança com ela no altar e morar junto, aí você vai conhecer de verdade. Porque você pode conhecer a anatomia da pessoa, mas quando você tem uma aliança, você conhece a profundidade da pessoa. Quem está entendendo, diga aleluia.
Não pense que Deus vai se revelar a você, vai te fazer conhecido se você não está querendo fazer uma aliança com Ele. Faça uma aliança com Deus, firme-se no Senhor, Ele se dará conhecido. Verso 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, esta é a aliança. Meu Deus, seu povo. Meu Deus, seu povo. Quem é povo aqui, diga amém. Amém. Verso 34: não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus, vai lá conhecer a Deus. Não vai mais precisar disso, porque o espírito de conhecimento dessa aliança, quando você tem aliança, você não precisa mais conhecer a Deus por uma terceira pessoa. Ei, você conhece o fulano de tal? O próprio Deus vai começar a se tornar conhecido para você. Eu profetizo um tempo, irmãos, de revelação sobrenatural. É o conhecimento de Deus que nós precisamos nesses últimos dias, para não ser enganado. Guarda o teu coração nesses últimos dias, para que você não corrompa. Aleluia, não vai mais precisar ensinar, vai conhecer. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Por que, pastor? Desde o menor até o maior vai ser conhecido. Porque a promessa de Deus em Joel diz: haverá dias que o Senhor enviará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão, até as crianças vão profetizar. É pelo Espírito do Senhor, é a nova aliança, um novo coração, mas o Espírito dele vai fazer com que todos, desde o menor até o maior, conheçam a Deus. Faça uma aliança com Deus, irmãos. Vir aqui na igreja é importantíssimo, porque aqui nós temos o leite espiritual. O que é leite espiritual, pastor? Quem é mãe aqui sabe, principalmente mãe mais da geração passada, né? Que a mãe da geração passada, a avó vinha e falava assim: olha, se você tomar refrigerante, vai dar gás no menino. Por quê? Porque passa por leite, o leite vai dar gás no menino. Se você comer tal coisa, vai dar problema no menino, porque passa por leite, o leite passa por menino. Então quando você vem aqui, você está recebendo algo que eu comi, e eu estou amamentando vocês. E é necessário esse leite espiritual para que você vá crescendo como igreja, mas você precisa querer algo sólido, algo que vai vir direto dele para você, sem interferência. Se o pastor tomou refrigerante, não vai dar gás mais, porque eu estou pegando direto Quem está entendendo, diga aleluia. Quem não dá mais esse conhecimento pode tomar leite problemático. Vai lá no YouTube, pega uma pregação, e aquele leite está contaminado, porque alguém bebeu, comeu, mas está contaminado por causa do corpo de quem está gerando leite. Eu profetizo um tempo de conhecimento e intimidade com Deus sobre a tua vida. Não serão mais enganados por nenhum falso profeta, em nome do Senhor dos Exércitos. Outra maneira, então, você viu aqui, se você não tem aliança, Deus não te faz conhecido. Se não tem aliança, Ele não coloca a lei no coração e nem envia o Espírito da promessa. Terceiro ponto, perdão, esqueci o número aqui. Arrependimento. Oséias capítulo 5, o verso 14. Oséias capítulo 5, verso 14. Quer conhecer a Deus, irmãos? Pague o preço. Eu sei que é difícil. É mais fácil tomar o leite, porque já está prontinho, já está processado. Mas tem águas mais profundas. Oséias 5, verso 14 diz assim: porque para Efraim eu serei como um leão e como um leãozinho, para a casa de Judá eu mesmo, diz o Senhor, os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. O que é isso aqui? Juízo. O juízo estava vindo, por causa de quê? Porque o povo estava se afastando de Deus. O verso 15: irei e voltarei para o meu lugar até que, veja, a ira do Senhor não dura para sempre, é só um momento, e ela tem um propósito, irmãos. O único propósito de Deus irá é o propósito de um pai que ama. É um pai que, olha, talvez dói mais no Senhor ter que corrigir a sua nação do que em nós mesmos. Se eu que sou mal, quando corrijo meu filho, me sinto mais mal ainda, imagina Deus tendo que oferecer ira, irmãos. Irei até que se reconheçam culpados, se arrependam, que busquem a minha face, e estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde,
Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. A ira do Senhor dura só um momento. Dura só um momento que você acorda e fala: eu quero buscar Deus, eu quero voltar para Deus. Não, se eu estou vivendo isso aqui é porque, não Senhor, se eu afastei, eis-me aqui, mas eu quero conhecer a tua face. Busque a face do Senhor, Ele vai sarar a sua terra. Sem arrependimento não há conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Esse aqui, irmãos, por causa do horário, eu vou pedir para você ler na sua casa, Romanos 1, capítulo 18, verso 18 até o verso 20. Ali você vai ver que você também conhece a Deus contemplando a criação. Quando você começa a olhar para a criação de Deus, não a criação do homem. Se você for lá para Roma, eu entendi por que Paulo escreveu isso aqui para os romanos. Se você for lá para Roma, você vai ver a criação do homem. As estradas todas pavimentadas com aquelas pedras. Onde Roma entrava, onde Roma conquistava, eles colocavam calçamento, faziam estradas pavimentadas, porque eles queriam deixar a marca de homem. Quando você chega na Itália, lá em Roma, você olha, você vê maravilhas, esculturas maravilhosas, que você fala assim: cara, que coisa mais doida. Mas você só vê a obra de homem. Por isso que Paulo, ele fala assim: olha, quando você contempla a criação de Deus, vai para Israel ver se tem estátua lá. Seco, não tem nada lá, não tem nada dessas coisas, porque lá foi feito para que Deus seja o centro de toda a beleza. Aqui diz que Deus se faz conhecido através da sua criação. Deus se revela, irmãos. Quem nunca foi no mar pela primeira vez? A primeira vez que eu fui no mar, que eu vi aquela imensidão, cara, se o mar é tão grande e nos deixa maravilhado, imagina Deus que fez esse mar, que é muito maior. O Deus que carrega essa terra na palma da sua mão. Ei, a criação revela o Criador. Quando você vai para uma roça e você vê um animal, quando você assiste um Discovery, vê um animal comendo outro, você vê a cadeia alimentar, você vê como Deus fez as coisas todas perfeitas, enquanto o mundo fica falando: isso aí é a obra da mãe natureza. Ah, Jesus, tem misericórdia deles. A criação revela a sabedoria, a inteligência de um Criador, do Deus Criador dos céus e da terra. Quer conhecer a Deus? Faça retiros, vá para lugares onde não tem criação de homem, onde tem a criação de Deus, e você começa a contemplar. Deus vai falar com você. Outra maneira de conhecer a Deus, João 5, verso 39. Já estou terminando, irmãos, tenha paciência comigo. Examinais as Escrituras. Examinar não é apenas ler para ter informação, é um exame profundo, é querer entender qual o motivo de que, por que Deus inspirou a um profeta a falar aquilo, por que um profeta escreveu aquilo, por que foi escrito dessa maneira. Um exame. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Aleluia. Próximo verso. Não, volta lá, é só esse mesmo. Só o verso 39. Você quer conhecer a Deus? Examine. Eu quero profetizar que tem pessoas aqui que vão começar a ter visões do Senhor. Visões. Deus vai começar a revelar. Quando você lê a história de Davi, você vai ver no pano de fundo Deus naquele ambiente. Quando você lê Davi atirando a pedra sobre aquele Golias, você vai começar a enxergar Deus, porque quando você examinar, você vai ver Deus em todo o tempo na história. Ele nunca esteve apartado do seu povo, Deus nunca esteve apartado de você. Examine a Escritura, porque Deus vai começar a trazer um novo tempo sobre a sua vida. Aleluia. Por que então eu preciso ter conhecimento, pastor? Por que não deixar isso para um teólogo, para um estudioso, para um pastor, para o obreiro, para o libertador? João, capítulo de número 17, o verso número 3. Por que eu preciso conhecer a Deus? É uma questão de vida ou morte. Conhecer a Deus não é opcional,
é uma questão de vida ou morte. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti. É uma questão de vida ou morte. Se você não procurar ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, conhecer a Deus, a vida eterna é essa: que conheçam, não é que conheceram a Ti. Conheçam é um ato progressivo. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora eu pergunto: será que eu preciso conhecer a Deus? É uma questão de vida ou morte, irmãos. Busque conhecer a Deus. Jeremias 9, verso 23. Por que mais? Além da vida eterna, quando você conhece a Deus, um plus vem para a minha vida e para a sua vida. Jeremias 9, verso 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, Sansão, e nem o rico nas suas riquezas, José de Arimateia, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecer te dá a vida eterna, e conhecer vai atrair a glória de Deus sobre a tua vida. Quer se gloriar? Deus vai encher você de glória. Quanto mais você se enche de Deus, mais Deus te enche de glória. Quando você começa a conhecer Deus, ainda que você se esconda, Ele faz você aparecer. Ainda que Moisés cubra a face, mas se você conhecer a Deus, a tua face vai resplandecer. Não tem como negar: esse cara teve com Ele, esse cara conhece, esse cara tem uma intimidade, esse cara... Quem está entendendo, diga: eu peguei. As pessoas... Tem gente que pensa, irmãos, que se lá na sua empresa o teu patrão falar: agora você vai ser líder, agora você vai ser um gerente, ele acha que ele vai abafar só porque ele tem um título. Não tem nada a ver com isso. Procure se encher de Deus. As pessoas vão começar a reconhecer a autoridade sobre a tua vida, vão começar a reconhecer por causa da glória de Deus que você carrega. Quer que a sua mulher submeta a você? Seja temente a Deus. Salmo de número 128. O bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será, do seu trabalho comerás, tudo irá bem, a sua esposa será uma videira frutífera à volta da sua mesa, seus filhos serão como rebentos de oliveira. Por quê? Porque quem teme a Deus, ele conhece a Deus, e quem está cheio de Deus, ele vai ter o respeito dos seus. Quer ser respeitado pelo seu marido, mulher? Pastor, mas ele não é crente. Se encha de Deus, você vai começar, irmã, a ter um respeito que você nunca teve antes. Mas ele tem que me respeitar, Se encha da glória de Deus. Se encha da glória de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família. Você quer respeito dos seus pais, está se sentindo injustiçado? Se encha da glória de Deus, conheça a Deus, tema a Deus, respeite seus pais, e você vai ter um reconhecimento que você nunca teve na sua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu preciso conhecer a Deus para ter a vida eterna. Eu preciso conhecer a Deus para ser cheio da glória de Deus e ser reconhecido e respeitado pelo homem. Agora, cuidado, os dois últimos versículos. 1 Coríntios 13, verso 12. Por mais que você tenha intimidade com Deus, nós temos inúmeros testemunhos de homens e mulheres que foram íntimos de Deus. Tome cuidado, porque conhecer e ser íntimo de Deus não implica que isso vai fazer de você um semideus. Conhecer a Deus vai trazer a glória de Deus, mas lembre-se que tudo que você conhece ainda é pouco, é apenas parte. Nós temos inúmeros testemunhos de mulheres que fizeram milagres e hoje estão desviadas, para não falar outra coisa. Homens que marcaram gerações e hoje estão afastados. Mas existem aqueles que ainda que caíram estão voltando, porque reconheceram o Senhor nos seus caminhos. Preste atenção, porque agora, quando Paulo ensina a gente a amar, ele diz: porque agora vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, agora eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus, eu me torno íntimo com Deus, mas Deus nunca vai revelar plenitude para mim, eu vou conhecer em parte. Então
eu conhecerei, como também, quando Ele vier, então o conhecerei, como também sou conhecido. Quem está entendendo, diga aleluia. Se eu tenho intimidade com Deus, eu jamais vou entrar num estado de que eu não tenho nada para aprender com a Adriel, que eu não tenho nada para aprender com a Yasmin, que eu não tenho nada para aprender com a Fernanda, porque o que eu conheço agora de Deus, a intimidade que eu tenho com Ele, Ele só revelou uma parte, para que eu ainda me torne corpo e dependa da igreja de Cristo, para conhecer parte que eu não conheço, mas que outras pessoas conhecem. Quem está entendendo, diga aleluia. E último versículo, Êxodo 33, verso número 20. A prova disso, irmãos, é que nem o homem que mais teve intimidade com Deus aqui nessa terra, tirando Jesus Cristo, nem esse homem que esteve face a face com Deus no Monte Moriá, que teve face a face com Deus no Monte Sinai, que teve face a face com Deus onde a sarça estava ardendo, nem esse homem conheceu a plenitude, porque Deus não se faz conhecer plenamente aqui nessa terra, para que eu e você nos tornemos ainda sempre dependentes, e sempre haja uma fome. E por mais que você conheça Deus, se você conhece a Deus de verdade, você sempre vai ter fome de conhecer mais. Quanto mais você conhece, mais a fome vai aumentando. Quanto mais você conhece, mais você vai querer conhecer, porque a fome aumenta. Você sabe que você só conheceu um pequenininho dele. Êxodo 33, verso 20 diz assim: e acrescentou: não me poderás ver. Quando Moisés pede, eu quero ver a tua face, Senhor, ele diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O dia que você conhecer Ele plenamente, é que Ele já voltou e já te preparou para habitar com Ele. Verso 21. E disse mais o Senhor: eis aqui junto a mim, eis aqui um lugar junto a mim, um lugar à destra do Pai, junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. É somente fixados em Jesus, sobre a rocha, sobre a penha, somente o fundamento é Cristo, somente fundamentados nele, irmãos, que nós vamos poder conhecer a Deus face a face. Se você não tem uma aliança com Jesus, se você não entregou sua vida para Jesus, você definitivamente não vai conhecer a glória de Deus. E tu estarás sobre a penha, o verso 22. E quando eu passar a minha glória, Moisés, eu te porei sobre uma fenda da penha. Eu vou te esconder dentro da penha, Moisés. Eu vou te colocar dentro de Jesus. Você vai ficar revestido de Cristo, Moisés. E aí a minha glória vai passar diante dos teus olhos, Moisés. Aleluia. E com a minha mão, Moisés, eu te cobrirei até que eu tenha passado. Verso 23. E depois, então, tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Preste atenção, Deus nunca vai te revelar 100%. A síndrome da independência, eu agora sou igual a Deus. Você é filho de Deus, semelhante a Deus, mas quanto mais você se tornar semelhante a Ele, você vai saber que ainda tem muita coisa para mudar, irmão. Fica de pé no seu lugar. Tem muita coisa, então não desanime. E não se torne, o 8 é desanimar e pensar: nossa, eu estou muito longe. Fica tranquilo, o que Deus está te revelando é parte, e de glória em glória você vai ser transformado na imagem e semelhança. Mas preste atenção, tome cuidado com o 80. Não é 8 e nem 80. Não pense que agora você tem todo o conhecimento de Deus para sair aí debatendo com igreja, debatendo com isso, debatendo com mestres na internet. Ei, não entre em contendas, como Paulo disse a Timóteo: toma cuidado com as contendas teológicas. Elas não edificam ninguém, elas só pervertem o coração daqueles que estão assistindo a contenda. Contendas na internet para debater palavras, se está certo ou errado. Quem está indo lá ler os comentários, irmãos, que não conhece a palavra igual você ou outra pessoa, está só sendo pervertido, dizendo: olha, não vale a pena, olha, os caras se degladiam. Toma cuidado com a síndrome de Satanás. Eu conheço a Deus, eu já sou semelhante a Ele, eu vou fazer um trono, eu quero ser adorado. Ei, nós só conhecemos em parte. Eu não sei qual é a parte que você conhece, mas eu sei que Deus já se fez conhecer, por isso que você está aqui. Honre aquilo que Deus colocou na tua vida. Honre aquilo que você já alcançou de Deus, e Deus vai começar a revelar coisas maiores para você. Esse foi o 7º. Fecha os teus olhos. Senhor, nós falamos aqui sobre o Espírito Santo.
Espírito Santo, eu quero te pedir perdão se nós tivemos a ousadia de tentar dissecar a sua vida, porque o nosso entendimento é muito limitado. Tu és uma pessoa e é tão difícil falar de uma pessoa na presença dela. Eu sei que o Senhor está aqui. Por isso aquilo que eu conheço em parte eu transmiti, mas somente o Senhor Espírito Santo pode se revelar a nós nessa manhã, na plenitude, porque tu conheces não apenas o nosso coração, mas também o coração do Pai. E é por isso que o Senhor intercede para que o nosso coração seja alinhado. Eu oro nessa manhã, Espírito Santo do Senhor, derrama sobre nós uma nova unção. Nós queremos te conhecer. Derrama sobre nós espírito de sabedoria, espírito do entendimento. Derrama sobre nós o espírito de conselho, para que esses dias venhamos ser guiados pela tua palavra, e espírito de fortaleza, para que nenhum dos teus filhos se perca. Assim como Jesus orou para Pedro, eu orei ao Pai para que a tua fé, a tua força não desfaleça. Eu oro, espírito de fortaleza, fortalece os nossos irmãos que talvez não vieram hoje porque estão abatidos. Restaura a força do abatido, daquele que confia e espera no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o nosso temor aumente, para que o nosso relacionamento seja saudável com o Pai, que a nossa intimidade nunca possa nos ultrapassar o limite, querendo ser igual ao Pai. Ele sempre terá o seu lugar de honra, Ele sempre será o primeiro. Oh Espírito Santo, enche-nos da tua presença, para que possamos ver. Ilumina a nossa alma, o nosso entendimento nessa manhã. Enche-nos do espírito de conhecimento de Deus. Nós queremos te conhecer, nós queremos te conhecer, Deus, não apenas de ouvir falar. Eu, como Jó, eu oro, Senhor. Antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora eu quero te conhecer face a face. Jó, um homem temente ao Senhor, conhecia de ouvir falar, mas ele teve um encontro e o conheceu face a face. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, Senhor.